Bom dia, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus orientação para o culto dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa casa de oração, para mais uma vez, Senhor, louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Muito obrigado pelos irmãos, Senhor, que se dispuseram a estar aqui, Senhor, para prestar o Seu culto. Pai, que Tu possa estar abençoando cada um deles, Pai. Que Tu possa estar fazendo esse culto pela internet chegar ao coração que precisa ouvir a Tua palavra, e que a adoração realizada aqui nesse lugar possa também, Senhor, fazer efeito no coração daquele que acessar esse culto. Abençoe, Senhor, esse trabalho pela internet, que esse trabalho possa alcançar não só, Senhor, aqui a nossa região, mas todo o Rio de Janeiro, Senhor, todo o nosso Brasil, e, se possível, Senhor, até pessoas no exterior que acessem esse culto, recebam a Tua palavra, Senhor, e consigam, Senhor, entender a mensagem de salvação em seus corações, e abram o seu coração para Jesus, Pai, que Tu possas estar levando esse culto a cada coração. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Pediu o irmão Delci só para baixar um pouquinho o som, eu estou achando que meu microfone está um pouco alto. Alô, som. Alô, teste, som, 1, 2, som, acho que melhorou um pouquinho. Obrigado, meu irmão. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino de número 6, Glória ao Senhor. Ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor, a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a Ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a Ti. Louvemos com a dor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em campo abrasador, Trindade Santa a Ti, louvor nos céus. Ainda de pé, nós vamos estar louvando com um cântico espiritual, em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Entre os reis e Senhor, te entregamos nós
em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Nós vamos passar o nosso momento de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. O Cláudio, irmão do nosso irmão Kleber, ele contraiu a Covid-19 e ele chegou a ficar com 60% ou 70% do seu pulmão tomado. Agora ele está melhorando a cada dia, graças a Deus, está internado. Vamos continuar orando aí pelo Cláudio, os irmãos que já estavam orando. Pela irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, ela está com um problema no joelho e por isso que ela não tem conseguido vir à igreja. As tias da nossa irmã Érica, a Aidaci, a Nélia, a Neide, gravidez. Os irmãos puderam ver a foto do Heitor aí no nosso grupo de WhatsApp, né? A criança veio com saúde, está bem, também está cada dia mais desenvolvendo, graças a Deus. E ela também está bem, mas ainda continua lá no Rio. Nós temos também a Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a Edmeia, mãe da nossa irmã Edir, a irmã Ivonete, o Gabriel e família, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse momento de oração. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos ouvido sempre, Pai, nós te agradecemos por isso. E mais uma vez, te pedimos, Senhor, que tu entres com providência em cada vida, abençoando cada pedido e cada necessidade. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Continuando a adorar a Deus, nós vamos estar cantando Eu Te Louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó
Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anela em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos meditar num texto bastante conhecido. Está em Juízes, capítulo 7. Ele é um pouco longo, mas para completar aqui o contexto, nós precisamos ler ele todo, né? De 1 a 25. Nós vamos estar lendo ele na Nova Tradução Linguagem de hoje. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixar, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem tiver com medo,
que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem as águas com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram águas nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas, e o acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você, mas se você tiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e corneta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Asser e as 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará. Eles
prenderam Oreb e Zeebe, e os 2 chefes midianitas mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeebe no tanque de pesar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeebe para Gideão, e estava a leste do rio Jordão. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nesse contexto da história, o rei era o próprio Deus. Israel não era reinado por homens, mas era um reino teocrático, onde Deus reinava sobre a nação de Israel. Só que por não terem um referencial humano, eles muitas vezes se desviavam dos caminhos do Senhor. E nesse momento, Israel estava desviado do caminho do Senhor. E ele, por pecar, Deus mandava nações para castigar a nação de Israel. E aqui nesse contexto aqui, a gente vê os midianitas, a gente vê aqui um grupo de nações que se reuniam para ir saquear a terra de Israel. Olha, era uma das piores, vamos dizer assim, guerras que existiam naquela época. Por quê? A nação, ela plantava, a nação, ela cuidava de gado, ela se desenvolvia para poder se alimentar, se prover. Mas aí quando chegava o momento da colheita, quando o gado já estava graúdo, o que acontecia? Vinham essas nações e ali roubavam tudo aquilo que a terra possuía. E aí o que acontecia? Havia desgraça, havia fome, né? O próprio Gideão, quando ele foi encontrado pelo anjo, o que ele estava fazendo? Ele estava ali separando, ali amassando o trigo no lagar. Por quê? Se ele estivesse separando o trigo em algum outro lugar, se ele estivesse fazendo ali a colheita em outro lugar, ele seria pego por aqueles invasores e aquilo que ele estava separando para comer para a sua família seria roubado por essas nações. E Gideão, ele foi um homem, quando ele foi chamado, ele questionou um pouco o anjo: Senhor, por que quando as nações vêm, o Senhor não tem nos livrado? Por que nós estamos passando por esse sufoco terrível? Por que nós estamos sendo invadidos? Por que o Senhor não faz aquilo que fez das grandes maravilhas que nós ouvimos dos nossos pais? O anjo não falou nada para Gideão, mas falou: Gideão, vai nessa sua força, né, que você vai ser guiado para libertar o povo. E ele já toma uma decisão logo de cara. Ele vai de encontro à deidade, que era a deidade mais adorada naquele momento, que era Baal. Ele vai, destrói ali o altar a Baal, e destrói ali, realiza um culto a Deus naquele momento. E aqueles habitantes da cidade onde ele morava, eles vieram para defender, né, a adoração a Baal. O seu pai vira para ele e fala assim: não, peraí, vocês vieram para enfrentar o meu filho, para tomar partido por Baal? Se Baal tiver de fazer alguma coisa, que ele faça contra o meu filho, não vocês. Aí aqueles homens desistiram dessa luta contra Gideão. Mas Gideão, né, ele saiu a convocar o povo, e a gente vê aqui uma convocação. E olha, irmãos, veio bastante gente. O povo estava querendo se libertar daquele jugo dos midianitas e desses povos que existiam aqui no deserto, que invadiam aquela região e assim tomavam tudo aquilo que Israel tinha. Foi uma convocação de 32 mil homens, tá? Mas ainda não era um grande exército. Se a gente for ver aqui, logo depois, tudo aquilo que o texto diz, né, que os camelos eram em profusão. Só os camelos, eles eram comparados à areia do mar. A gente pode ver isso, né? Então, eles estavam bem preparados, porque esses animais, eles têm até mais força do que os cavalos para a região, né, no qual eles iam fazer a guerra, né? Então, se só os camelos, eles já tinham esse número todo comparados à areia do mar, e as pessoas eram comparadas a gafanhotos, né, a uma invasão
de gafanhotos. Não sei se os irmãos já viram na televisão, acho que sim, né? Porque agora nós temos sempre ficado na iminência desses bichos chegarem aqui no Brasil. Eles invadem ali Argentina, invadem Uruguai, Bolívia, mas eles não conseguem chegar até aqui porque há um bloqueio de temperatura que dificulta eles chegarem até o Brasil. Graças a Deus, né? Que se eles chegassem, mas já tem alguns grupos de gafanhotos que já chegam em algumas regiões do nosso Brasil. Por exemplo, em Minas Gerais, eles já estão se proliferando muito, né? Eu não sei se é por causa da temperatura, eu não sei, mas eles já estão se desenvolvendo muito e há uma preocupação sanitária até a respeito disso. Então, eles, né, quando eles vêm como uma nuvem mesmo de gafanhoto, é chamado de nuvem de gafanhoto, de tanto que eles são numerosos. E esses invasores eram comparados a essa nuvem de gafanhotos. Mas a gente pode ver o seguinte, que nós podemos tirar desse texto algumas coisas para aplicação prática da nossa vida. Eu já tirei da história de Gideão algo para aplicação na minha vida, mas não está dentro desse texto. Está em um pedacinho pequenininho da Bíblia que eu meditei, aquilo dali me fez muito bem. A Bíblia, ela tem essa capacidade de nos transportar a um contexto histórico e de nós aplicarmos à nossa vida aquilo que aconteceu. Então, que nós possamos, nesse momento, chegar a esse contexto histórico e nos transportar para o nosso tempo, esse contexto histórico, para um momento de luta. Se nós estamos vivendo um momento de luta, vamos agir como Gideão agiu. Gideão, ele era uma pessoa ele se mostrava muito dependente de Deus. E isso é algo aqui que nós devemos trazer até para a nossa vida, como exemplo na vida de Gideão, tá? E ele não tinha vergonha de mostrar a sua dependência não, tá? Em todos os momentos que ele ia fazer alguma coisa, ele falava: Senhor, me mostra isso, me mostra isso, me mostra isso. Ele pedia um novelo seco ou um novelo molhado, ele pedia algo que, né, realmente confirmasse que Deus estaria com ele na batalha. E até o último momento, Deus ainda dá uma palavra para Gideão, mostrando para ele que se ainda havia alguma dúvida, se ainda existia algum medo de Gideão, ele poderia confirmar. E o que ele faz? Ele humildemente, não é desconfiado não, eu não olho Gideão aqui como alguém que eu possa colocar alguma culpa nele. Eu me encaixo muito com Gideão, eu acho que os irmãos devem se encaixar também com ele, né? Que mesmo Deus falando para ele: olha, eu vou entregar, mas se você estiver com algum medo, vai lá no acampamento. E ele não tem vergonha de chegar, pegar um servo dele, o Purá, né? Vai lá no acampamento para conferir. E aí lá no acampamento ele tem a oportunidade de ouvir sobre um sonho que um dos inimigos teve, que confirmavam que Deus estava entregando aquela batalha nas mãos de Israel, nas mãos de Gideão. Então eu acho muito bom a gente pegar esse exemplo de Gideão e ver a dependência que Gideão tem de Deus nessa batalha. Ele não confiou em si mesmo, mas confiou em Deus. A primeira coisa é que no momento da luta, Deus sempre está nos ajudando. Deus nunca nos abandona. Diz assim o texto no versículo 2: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Será que nós, nos momentos de luta, será que nós desconfiamos que Deus nos abandonou em algum momento? Sabe, irmãos, às vezes pode acontecer isso no nosso coração. Pode surgir essa dúvida. E é pecado surgir essas dúvidas?
Não, irmãos, não é pecado, não. Pecado é você não confiar em Deus, entrando numa luta. Mas agora, o nosso coração, ele é um coração que ele é propenso à dúvida. Mesmo nós que confiamos em Deus, às vezes passa pela nossa mente que o Senhor nos abandonou. Mas isso é algo que não é verdade. O nosso coração está nos enganando quando nós pensamos assim. Nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isso. Mas agora, uma característica daquele que tem uma aliança com Deus, daquele que crê em Deus, na hora da luta, você não está sozinho. Amém, irmãos? Você pode até achar, seu coração pode até desconfiar, pode até duvidar, mas você não está sozinho. Olha, é bom nós ficarmos observando na hora da luta tudo o que está acontecendo. Sabe por quê? Os momentos difíceis são aqueles que mais nos ensinam, são aqueles que mais nos marcam. Os momentos difíceis, eles têm essa característica. Você quer ver uma coisa? Eu já até preguei sobre isso, né, aqui na igreja, sobre as águas amargas de Mara. Irmãos, olha como é que acontece na vida do povo de Israel. O povo é liberto, atravessa o Mar Vermelho. Quem que está guiando o povo? A coluna de fogo, né, e a nuvem. Deus é que está guiando o povo. Moisés não está direcionando o povo. Quem está direcionando é Deus. Moisés, ele poderia até direcionar o povo, porque Moisés era um conhecedor do deserto, daquela região toda. Ele foi pastor de ovelhas ali naquela região do deserto. Ele atravessou o deserto, foi até Midian, né? Então, ele conhecia aquela região desértica. Antes um pouco, aí é uma história extra-bíblica, conta que Moisés, ele saía para a batalha também com o exército egípcio, e ele era um ótimo guerreiro. Não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. Isso é uma história extra-bíblica, né? Então, Moisés, ele tinha o conhecimento até de batalha, daquela região, muito bem. Mas o que acontece? Naquele momento, Deus está dirigindo o povo. Para qual lugar o povo é dirigido em primeiro lugar? Para Mara. Ele chega, depois de caminhada de 3 dias, ele chega num lugar onde não tem água, onde a região era deserta, né? A água era amarga, não tinha condição de ser consumida. E aí o povo reclama, e ali há um sofrimento, ali é um momento difícil. Mas naquele momento a gente vê ali que Deus, ele deu estatutos ao povo, e ali Deus o ensinou. A Bíblia ainda diz isso, ali Deus os ensinou. Então, momentos difíceis são pedagógicos em nossa vida. Mas se no momento difícil a gente só olhar para as situações difíceis e a gente não procurar, eu preciso procurar ver Deus nesses momentos, nós não nos tranquilizamos, nós vamos ter muito problema para atravessarmos os momentos difíceis. Mas isso não existe na vida do crente. Não faça isso, nunca pense dessa forma, né? Deus vai me livrar dos momentos difíceis. Não, nós passaremos. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Nós não vamos estar isentos dessas coisas em nossa vida. Mas agora, nos momentos difíceis, se nós olharmos com os olhos da fé, você vai ver que Deus está nos ajudando em todos os momentos, nos momentos mais difíceis. Deus está abrindo as portas. E aí você naquele momento está aprendendo que Deus está com você e te ensinando. E depois disso, você vai usar isso como lembrança em sua vida. Lembrança daquele momento de luta, no qual você enfrentou com Deus em todos os momentos, e você saiu dali mais maduro.
Todas as vezes que Israel passava por uma batalha, quando ele saía daquela batalha, ele saía mais bem preparado. E assim também, quando nós passamos pelas lutas, nós saímos mais experientes dessas lutas. Diz assim o texto: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te, ataca os midianitas, eu já dei a vitória a você. Irmãos, quando nós entramos num momento difícil e nós temos a confiança de que Deus está conosco, a gente também tem que entender que a história da luta em que nós estamos enfrentando, ela já está escrita. Ela já está escrita por Deus. Essa luta é, meu Deus, olha, eu sei que o Senhor já sabe o que vai acontecer, qual é o final dessa história. E aí nós temos que ter a fé necessária para acreditar que, se tudo está escrito por Deus, a vitória também já está nas mãos dele. Ele falou o seguinte: eu já dei a vitória. A vitória ainda, a batalha nem havia sido travada. Mas se está escrita por Deus aquela batalha, a vitória também está nas mãos do Senhor. Aí vem os acontecimentos que mostram ali como as pessoas elas enfrentaram aquele momento de luta. Na hora da convocação, Deus ele pede a Gideão para tomar algumas decisões ali, quando estavam ali as 32 mil pessoas da convocação. É interessante que todas elas que vão ser aqui enumeradas, né, no caso, as 3 que são enumeradas aqui nesse momento da batalha, na hora da convocação, todas elas compareceram, mas algumas não puderam estar na hora da luta. A gente vê aqui, em primeiro lugar, os medrosos. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilgal e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Em algumas traduções diz aqui os covardes. Os covardes, tá? E a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, na hora da batalha, não podemos ser covardes, nem medrosos, nos momentos das lutas. No momento de defender o nome de cristão, no momento de defender o evangelho, do estandarte da igreja, que nós sempre falamos, o estandarte dessa igreja, levantemos sem, a Bíblia diz que o cântico é sem temor. Nós não podemos ter medo, tá? As hostes do inferno assustam. No passado a gente estava falando aqui sobre um endemoniado de Gadareno. Quando a gente vê alguém endemoniado, é algo assustador mesmo, tá? Certa vez na igreja de Rio do Ouro entrou um homem endemoniado que foi à frente, um homem grandão, só ficou apavorado. Aquele homem endemoniado ali na frente da igreja, indo em direção ao pregador. Mas na hora da operação ali, da manifestação, mas também da libertação daquele homem, daquele momento de culto também, a igreja pôde ver também o poder de Deus. Aquele homem podia ser grande, podia ser muito forte, mas na hora que foi repreendido o demônio que estava no corpo dele, sabe onde ele foi parar, irmão? No chão e embaixo do banco.
com tanta força, que o poder de Deus agiu na vida daquele homem, para mostrar para a igreja: igreja, o diabo não tem poder não, todo poder está nas mãos do Senhor. Nós não precisamos ter medo não, irmãos. Quando vem a batalha, o crente que tem medo, o crente que é covarde, né, que se assusta, que se esconde, o crente que não assume, né, que ele é valente, porque nós vamos chegar a esse grupo aqui, né, mas ele se esconde, ele se abate, ele não se mostra mais, ele desanima. Isso é covardia, está tudo dentro da covardia. O desânimo, o dar um passo atrás, o pessimismo, isso tudo é covardia. O covarde, ele faz tudo isso. Ele faz tudo isso. O covarde, ele se afasta de Deus na hora da luta? Não pode. Nós estávamos falando aqui em Gideão, dependente de Deus. Se somos dependentes de Deus, como tem crentes que na hora da luta se afastam de Deus, se afastam da casa de Deus, por exemplo. Eu vou dar um tempo, eu não estou legal para estar na igreja não, eu não estou passando por um momento difícil. Gente, é totalmente o contrário. A gente tem que agir totalmente o contrário, aí que a gente tem que se apegar mais a Deus. Eu entendo assim. Se há uma pessoa mais forte do que eu na batalha, eu tenho que estar do lado dele. Olha, eu não sei se eu já contei isso para os irmãos, eu apanhava muito na escola quando era garoto. Apanhava muito. Acho que os garotos me achavam com cara de bobo. Aí pronto, eu olhava com cara de bobo, né? Couro. Mas aí eram os mais altos que sempre queriam bater em mim. Eu não podia resistir a ele, porque eles eram mais fortes do que eu. Certo dia, né, falei para minha mãe: não quero mais ir na escola não. Mamãe ficou desesperada, porque a mamãe, quando ouvia essas coisas, ficava desesperada. Meu Deus, meu filho não vai mais à escola e tal. Aí meu irmão mais velho virou para mim e falou, logo depois, né, de mim, virou para mim e falou assim: rapaz, não era para você ter falado nada com a mamãe, você traz esse problema para a mamãe, você tem que ter falado comigo, rapaz. Deixa eu ir lá na escola, eu vou resolver isso para você. Rapaz, meu irmão chegou na escola, aí já ficou me esperando lá de fora, e eles, os caras eram ruins, eles ficavam já me esperando lá de fora para me bater. Quando eu cheguei do lado de fora, meti a cara, eles já vieram, meu irmão chegou igual Conan, o bárbaro, né? Deu conta de todo mundo. Dia seguinte, quando eu cheguei na escola, rapaz, uma paz, uma tranquilidade, consegui ali estudar tranquilo. Aí passava já perto daqueles inimigos, né? Eles olhavam para mim: o que foi? Eu não estava garantindo em mim mesmo, não, porque eu sempre apanhava, né? Estava me garantindo naquele que me defendeu. Eu sempre me lembro disso daqui quando falo na dependência de Deus. Gente, nós não podemos ter medo dos momentos de luta da nossa vida, porque tem alguém que nos defende. Quantas vezes a gente vê batalhas sendo travadas pelo Senhor, Deus falando para alguns reis: olha, vai para a batalha, vai para a batalha, mas essa batalha não é sua, essa batalha é minha, é minha. Então, momentos na nossa vida de lutas, aquela batalha não é sua, aquela batalha se entrega nas mãos do Senhor, nos momentos da luta. Ele vai te defender, nós não precisamos ter medo. O crente não pode ser covarde no momento da luta, ele tem que mostrar que ele está forte no momento da luta, porque aquele que fortalece o crente é o Senhor. Em segundo lugar, no momento da luta, eu preciso estar atento. É o outro grupo que existe ali naquele momento da batalha, né? Olha, 22 mil medrosos saíram, certo? Na matemática da luta, 22 mil medrosos saíram. Sobraram 10 mil soldados. E Deus falou: ainda é muita gente. Leva eles para o riacho.
E aí naquele momento já saem mais 9.700 pessoas que não serviam para o momento da luta, porque eram desatentos. Será que isso pode acontecer também na nossa vida? Nós estarmos desatentos? Acontece. Certa vez Jesus falou isso aos discípulos. Versículo 26, 41 diz assim: vigiai e orar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, nesse mundo, o crente que não vigia, ele cai. Por quê? O nosso lado carnal é fraco. Nós somos fracos. Se dependermos das nossas próprias forças, vivendo nesse mundo e vivendo na realidade carnal que nós já temos, nós nascemos assim, com essa característica da carnalidade em nossas vidas. E olha, Paulo também diz que uma igreja também vivia também na carnalidade. Existem crentes carnais? A palavra de Deus diz que sim, tá? No livro de Corinto, Paulo chega assim: olha, eu gostaria de vos escrever a espirituais, mas eu vou ter que escrever a vocês como a carnais, crentes carnais. Mas como é que isso acontece, pastor? É quando nós não vigiamos, nós não buscamos e nós não nos provemos daquilo que precisamos para as lutas dessa vida. E aí nós não somos cheios do Espírito Santo. Nós estamos estudando isso no livro de Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios e diz: não vos embriagueis com vinhos que traz a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos buscar isso, porque isso é uma ordem, nos encher do Espírito. E como nós vamos nos encher do Espírito? Orando, lendo a Bíblia, em comunhão com a igreja, fazendo a obra de Deus sempre que for convocados a estar fazendo a obra, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, exercendo o que a palavra de Deus nos manda. A gente vê lá no Enchei-vos do Espírito, ensinando a igreja, ensinando o marido e a mulher, ensinando pais e filhos. Paulo escrevendo aos Efésios, nós estamos aprendendo isso na quarta-feira, mas infelizmente, irmãos, muitos irmãos às vezes não podem estar aqui na quarta-feira. Alguns irmãos têm dificuldade para vir à igreja, porque eu entendo, nós estamos vivendo um momento de violência. Algumas irmãs já até me disseram isso, eu entendo. Mas alguns irmãos poderiam estar aqui, mas não vêm. Isso nos provê, isso nos dá condição. Enfrentemos as lutas dessa vida também preparados, porque o próprio Jesus Cristo falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alerta e fiquem vigiando. Pedro falando à igreja, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se não estivermos atentos, irmãos, o diabo está rondando. O diabo, ele nunca fica parado, ele nunca descansa. E nós, como crentes, às vezes a gente dá um tempo da vida cristã, a gente não pode fazer isso. No momento em que nós negligenciamos a nossa vida cristã,
nós deixamos de estar preparados para esse inimigo, que é o diabo, para as dificuldades da vida. E nós nos tornamos o quê? Desatentos. Em último lugar, Deus, ele conta com os valentes. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe dareis a vitória. Irmãos, Deus, ele quer contar conosco nas batalhas como valentes. Diz o texto que aqueles homens que estavam ali no momento da batalha, aqueles que foram embora, eles tiveram que deixar todas as provisões ali para os 300. E olha, é assim mesmo que Deus faz. Ele pega os valentes e provisiona os valentes. Já viu, irmãos, dentro da obra do Senhor, algumas pessoas que elas desenvolvem vários talentos na obra do Senhor? Deus, ele supre com dons, mais dons, para que a obra do Senhor, ela seja feita. Por quê? Porque na obra do Senhor, Deus sempre contou com um número, e esse número sempre foi pequeno. Olha, irmãos, eu sempre tive vontade de ser aquele grupo pequeno que faz a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é tranquila de se fazer? Não. Ela é pesada. Ela é pesada em várias situações, tá? Ela é pesada porque a gente tem que fazer com compromisso. Às vezes a gente tem que largar alguma coisa que a gente poderia estar fazendo, para estar fazendo a obra do Senhor. Quem se dedica à obra do Senhor precisa fazer isso, em detrimento de alguma coisa estar fazendo a obra do Senhor. Dedicação, perseguição, a gente já falou isso. Se você fizer a obra do Senhor, se você estiver à frente de algum ministério, pode ter certeza que pessoas estarão sempre te criticando, você será criticado. Isso daí muitos não aguentam, eles acabam desistindo de fazer a obra. Por quê? Por causa de uma perseguição, alguém que falou alguma coisa, de alguém que olha feio para você, pessoas que, mas geralmente essas pessoas que criticam, geralmente não fazem nada na obra do Senhor, tá? Mas elas estão sempre criticando, elas estão cobrando algo que a igreja precise fazer, mas elas não fazem, tá? Na obra do Senhor é assim. Há uma ilustração, eu já falei aqui para a igreja, do que é uma igreja. A igreja é uma carroça, onde existe um grupo carregando essa carroça e vários estão lá atrás sendo carregados. É assim uma ilustração da igreja de Jesus Cristo. E aqui 300 homens vão à batalha, supridos por aquilo que eles precisavam para a batalha. Eles vão para a batalha e com um grupo pequeno, no meio de uma nuvem de gafanhoto de pessoas, Deus, ele estrategicamente separa esses 300 no meio daquela multidão. Depois eu posso imaginar como seria ali eles conversando ali na fogueira, do lado da fogueira. Eles com certeza estavam ensinando seus filhos ali. Os judeus, eles tinham essa característica. No momento em que eles ensinavam as famílias, era quando eles iam sentar na fogueira e ali ensinar aquelas famílias. E eles deviam contar essa história aqui de Gideão. Olha, nós vamos agora aprender sobre a batalha contra os midianitas. E aí eles iam contando, de repente, mas aí chegou os 300. Aí dentro daquela conversa ali, no meio da fogueira, um levanta a mão e fala assim: agora eu conto, porque eu estava lá. Imagina, agora eu conto, porque eu estava lá.
Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, nós experimentamos essas experiências de vitória. Nós participamos das vitórias. Nós não só ouvimos as vitórias sendo contadas, mas nós contamos as vitórias. Por isso que é importante a gente fazer parte dos 300, dos valentes. Pastor, eu agora quero fazer parte daqueles que são os valentes do Senhor. Assume a sua posição na obra de Deus. Abraça o ministério da igreja. Você não está fazendo isso por Gideão, não, por alguém, não. Você está fazendo isso por Deus. Aqueles 300 eram instrumentos na mão de Deus. Não confiavam em Gideão, não. Confiavam também em Deus. Olha, eles não eram covardes. Porque para pensar, irmãos. Eles, quando chegaram para esses 300, aí Gideão fala assim: olha, vocês os 300, vocês irão à batalha. Olha, corajosos mesmo. Eles podiam até questionar: Gideão, nós tínhamos 32 mil pessoas, Gideão. E agora você quer que nós, os 300, temos que ir para a batalha? Era aí, Gideão. Agora a gente está com medo também. Esses homens não tiveram medo, mesmo sendo eles só que restaram. Olha, Jesus, ele não contava com muito número, não, muito pelo contrário. Um dado momento, ele deu uma sarrafada em uma mensagem que ele pregou, que várias pessoas foram embora falando: dura esse sermão. Vocês irmãos estão lembrados disso, né? Dura esse sermão. E aí as pessoas começaram a ir, todos os discípulos, só ficaram ali os seus apóstolos. Sabe o que Jesus perguntou a ele? Vocês não querem ir embora também não? Não é? Vocês não querem ir embora também não? Aí levanta Pedro e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Olha a dependência de Pedro. Vamos voltar à dependência de novo. Irmãos, quanto mais dependentes de Deus nós nos tornarmos, valentes seremos na obra do Senhor. Nos momentos da luta, seja um valente de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, e assim nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Primeiro é Lindo És, é o cântico que nós estaremos entoando. Vamos ficar de pé, irmãos? Lindo
Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Rio de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Pararapapapá, Jesus, pararapapapá, Jesus, pararapapapá, Jesus, pararapapapá. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. E nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. E nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Pararapapapá, Jesus, pararapapapá, Jesus, pararapapapá, Jesus, pararapapapá. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que puderem, é claro. Nós temos ajudado uma família, a igreja tem ajudado uma família. Alguns irmãos já têm até contribuído, mas a igreja, dos cofres da igreja, nós temos nos cotizado para pagar um aluguel de uma família que está passando por necessidade. E a gente gostaria de pedir aos irmãos que puderem dar qualquer ajuda, né? A gente nunca estipula um valor, porque às vezes o irmão quer ajudar,
o irmão tem um valor pequeno para contribuir, mas esse valor pequeno não é, vamos dizer assim, eu falei pequeno, mas ele não é menor na ótica de Deus, né, do que aquele que pode contribuir com mais. Na ótica de Deus, aquele que contribui com pouco também está contribuindo da mesma forma com aquele que pode contribuir com muito, tá? Então, se o irmão puder ajudar com qualquer valor essa família, a igreja já ajuda, mas alguns irmãos já sabem o que está passando nessa família, então os irmãos já estão ajudando. Se você quer entrar também nessa ajuda, você pode fazê-lo. Também nós temos uma outra irmã que tomou um tombo, ela precisa fazer fisioterapia, e também é muito oneroso para ela estar fazendo esse tratamento. Nós não vamos falar o nome nem de uma família e nem dessa irmã, claro, né? Até para não constranger, porque a gente tem sempre esse cuidado. Mas os irmãos que puderem também estar ajudando nessa situação, nós pedimos aos irmãos. Então, esse anúncio nós vamos fazer agora pela manhã e estaremos fazendo à noite também. Gostaria que os irmãos orassem também pelo irmão Dirceu. Eu acabei, na hora de cantar ali, porque a gente está sempre junto aqui, o grupo, né? Ele não pode estar aqui nessa manhã, porque ele está trabalhando. Mas o nosso irmão Dirceu viu um probleminha de saúde nele, né? Ele, né, se perguntar a ele, ele vai dizer, não tem problema nenhum. Se nós estamos com alguma dificuldade, nós temos que dividir mesmo as nossas dificuldades. É assim que a palavra de Deus nos instrui, para que nós possamos carregar a carga uns dos outros, né? E o nosso irmão viu um probleminha no coração dele, né? E a gente tem orado em casa, mas acabei não colocando na nossa coluna de oração. Irmão Dirceu, vamos orar por ele também, para que Deus esteja cuidando da sua saúde. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.